Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estou tendo que aceitar o pessoal ao mesmo tempo, então calma. Sejam todos bem-vindos. Esse é o último encontro do nosso grupo de estudos nesse semestre e hoje a gente vai discutir tecnodocência dos autores Robson Carlos Loureiro e Luciana de Lima, que são da Universidade do Ceará, se eu não me engano, mas a gente vai ter a apresentação deles já já. Só ressaltando uma coisa que a gente sempre tenta ressaltar, que para todo mundo entender, aqui vamos ter apresentações de profissionais e estudantes de diferentes níveis, então, assim, é uma apresentação diversa, tem gente que vai estar treinando, apresentando pela primeira vez, e vamos ter mestres, vamos ter pessoas mais de diferentes níveis. Então, é isso, vamos iniciar, no caso, eu vou iniciar, apresentando para vocês os autores. Essa é uma obra de publicação independente, então é uma iniciativa dos próprios autores na universidade que eles atuam. O primeiro autor é Robson Loureiro, ele é doutor em educação pela Universidade do Ceará, Federal do Ceará, também é docente e pesquisador nas áreas de, propriamente, tecnodocência, gamificação, filosofia da tecnologia, educação e espiritualidades. Ele possui diversas obras, mas entre elas, além dessa, tem também Tecnodocência, Concepções Teóricas e Docência e Tecnologias Digitais na Formação de Professores, Planejamento e Execução de Aulas por Licenciados. A autora é também da mesma universidade, ela é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará, docente do Instituto da Universidade Virtual da Universidade Federal do Ceará, que possui mestrado profissional em tecnologia educacional. Ela é pesquisadora nas áreas de aprendizagem significativa, formação de professores, educação à distância, ambientes virtuais de aprendizagem e tecnodocência. Também é autora, junto com o Robson, de Tecnodocência, Concepções Teóricas, e autora de diversos artigos, entre eles eu selecionei esse aqui, A Influência do Desenvolvimento de Jogos Digitais Autorais na Aprendizagem Conceitual de Licenciados. Então, ambos têm esse pezinho aí na formação de professores. O pé não, né? Completamente. Sobre o nosso debate, como eu falei, temos diversos apresentadores, cada um ou mais de uma pessoa ficou responsável por um capítulo do nosso livro que não tem a finalidade de esgotar o tema em si, não substitui a leitura do livro, mas sim uma apresentação, uma discussão sobre os temas ali que os autores trazem. Primeiramente, Yuri Farias vai apresentar o primeiro capítulo, depois Rubens Souza, depois Gabriel Bastos, Danilo Nogueira, Elisângela Andrade e, por fim, Flávia Medeiros e Esté vão fazer a finalização do livro com questões que elas trouxeram para a gente debater. E, ao final, se der tempo, que eu acho que vai dar, vocês podem fazer perguntas no chat ou liga o microfone, faz suas perguntas ou suas colocações para a gente fazer um debate bastante rico. Então, eu vou passar a palavra para Yuri Farias, que eu acho que eu já falei demais, e pode iniciar a apresentação. Bom, boa noite a todos. A professora Vanessa entrou na sala, não sei se ela quer fazer alguma colocação, mas se ela não quiser, eu vou dar prosseguimento. Pode continuar, querido. Boa tarde a todos e todas, estou aqui. Boa noite, professora. Bom, eu acredito que a maioria aqui já se conhece, né, de outros momentos, mas para quem não me conhece, eu me chamo Yuri Farias, eu sou licenciado em História pela UFRN, trabalho na educação básica já há alguns anos aqui na rede estadual. Atualmente, eu sou gestor de uma escola pública aqui na Zona Norte de Natal, uma escola bem complexa, né? A gente tem mais de 1.000 estudantes. Inclusive, estão todos de recesso escolar, eu estou aqui na escola trabalhando, né, dando um exemplo. E, para mim, é sempre muito interessante participar desses debates, que eu tenho aprendido bastante, essas leituras têm me ajudado bastante, né, aprender sobre essas temáticas que são tão importantes para a nossa atuação profissional, né, para o nosso crescimento profissional. E, assim, o primeiro capítulo, ele tem um título bem interessante e até autoexplicativo, se você parar para pensar bem, né? A máquina de formação docente. É uma grande crítica que os autores fazem a esse modelo de formação de professores, que eles chamam de modelo tradicional, né? Que
basicamente, os autores dizem que existe uma engrenagem, né, um grande maquinário, né, que produz um produto que é o professor, e esse produto sai com defeito, né? Sai com algumas lacunas, né, com certas fragilidades, né, desse processo. E eles, ao longo do capítulo, apontam, obviamente, essas dificuldades que a gente tem na nossa formação docente, sobretudo agora nesse novo cenário em que a gente precisa também ter competências digitais para atuar, né, nesse mundo tão cheio de tecnologia, né? Nossos estudantes precisam, sim, de letramento digital, a gente tem que ter essa formação, e não existe, assim, existe uma formação deficitária, de acordo com os autores. E eles propõem, como alternativa, a tecnodocência, né, que é esse conceito basilar aqui da obra, e que a gente vai discutir melhor ao longo dos capítulos, mas que, basicamente, eles definem como a integração, né, das TDICs, de forma crítica, à prática docente, né, ancorada, obviamente, em fundamentos epistemológicos, ou seja, tem que ser um planejamento mais crítico, né, de pensar como a TDIC, de fato, pode contribuir de maneira efetiva para a nossa prática docente. Próximos slides. E os principais argumentos e críticas dos autores têm a ver com essa deficiência na formação dos professores, né, que ele chama de formação reprodutivista e fragmentada. Para a gente, não é nenhuma novidade, a gente que estudou licenciatura, né, que passamos pelos bancos universitários, que a gente sai com certas fragilidades do curso de licenciatura, né? Quando eu entrei na universidade, em 2003 para 2004, era o ano que a UFRN tinha separado os cursos de licenciatura e bacharelado. E, assim, a mesma aula que os professores dão para um curso de bacharelado, eles dão para estudantes da licenciatura. Ou seja, não há uma preocupação com essa dimensão pedagógica, né, de você preparar os estudantes para transpor esses conteúdos para a sala de aula, né, para pensar a didática em si. Existe aquele velho modelo 3+1, né, que foi abolido já, mas que a estrutura permanece, né, de estudar 3 anos os conteúdos específicos e 1 ano você ir para a área da pedagogia, né, que aqui na UFRN são 2 campos diferentes, né, tem o departamento de História e Ciências Humanas e tem o Centro de Educação, que vai fazer seus estágios, parece que eles não dialogam muito, né, e os dois se unem para formar um profissional que vai atuar, né, na educação básica. Então, existe, de fato, eles criticam essa formação inicial que se baseia em práticas aplicacionistas e desconsideram os saberes prévios dos licenciandos, que, segundo os autores, eles são tratados como espíritos virgens, ou seja, a bagagem desses estudantes, né, suas histórias de vida, né, tudo que eles sabem, não é levado em conta na hora de planejar uma aula para esses estudantes do mundo atual, que vão ser futuros profissionais. Então, eles criticam a estrutura curricular, que é rigorosamente rígida, né? Essa formação fragmentada, incapaz de fazer uma integração mais completa dos estudantes. É claro que a gente, por exemplo, eu que fiz faculdade já faz alguns anos, a universidade permite vários percursos formativos, né? Você pode sair um bom profissional se você correr atrás, né, e fizer o itinerário que você pretende, mas também tem profissionais que saem com certas deficiências. Tem um exemplo que eu queria citar aqui, se vocês me permitirem. Eu tenho um grupo de estudantes aqui na minha escola, que são estudantes universitários, que fazem parte do programa de iniciação à docência. São 8 bolsistas que trabalham comigo aqui em sala de aula, e a gente faz alguns planejamentos coletivos, né? E aí, nos nossos encontros, eles tiveram que apresentar, dois licenciantes tiveram que apresentar um plano de aula, que era sobre, acho que era cultura indígena, Tupi-Guarani, ensino de história indígena, e eles fizeram um plano bem básico, assim, apresentaram uma aula expositiva, e no final tinha um texto com perguntas e respostas, né, para os estudantes. Eles teriam depois socializar as respostas. E a gente fez uma crítica construtiva para melhorar o plano, obviamente, perguntando onde é que eles fizeram alguma inovação naquele plano, assim. Era um plano também tradicional, né, de fazer uma aula expositiva e passar um texto.
E eles ficaram assim meio que tristes, assim, mas reconheceram que era um plano muito simples. É claro que nem toda aula tem que ser uma aula inovadora ou mirabolante, algo que fugisse da caixinha, mas como eles tinham só 2 aulas, né, a gente tem 20 aulas por semana, é mais difícil, né? Mas para quem só tem 2 aulas para aplicar um plano e pensar, era mais para eles tentarem, de fato, fazerem algo diferente. E aí a gente fez até um contraponto assim, quais professores universitários que eles tiveram ao longo da formação deles deram aulas diferentes, aulas inovadoras, que não fosse uma aula tida como tradicional, né? E a leitura e a interpretação de textos, né? Quais professores conseguiram fazer um plano de aula que fosse interdisciplinar, né? Ou transdisciplinar? Ou que utilizasse as TDICs como ferramentas incluídas no planejamento pedagógico, que auxiliasse no aprendizado dos estudantes. Então, eles reproduziam, de fato, as aulas que eles tiveram ao longo da vida inteira na universidade, né? Aulas tidas como tradicionais, né? Então, os autores criticam exatamente essa falta de perspectiva em pensar o ensino, pensar as TDICs, né? Pensar o mundo moderno, e faz essa crítica a um ensino fragmentado. Pode passar, por favor? Em outra parte do texto, eles falam sobre um conceito Foucaultiano, que é o de governamentalidade, que é exatamente, os autores analisam, um mecanismo de controle e disciplinamento que molda a formação dos docentes. Ou seja, as instituições, segundo eles, atuam como espaços de reprodução de um sistema dominante, perpetuando práticas que limitam a autonomia intelectual e crítica social. Então, assim, eles dizem que há uma lógica, né, neoliberal que forma docentes para terem um certo perfil, né, que seguir as hierarquias institucionais, né, até as avaliações, tanto externas como internas, né, vocês têm que reproduzir o que os professores querem para manter esse status quo. Então, eles fazem essa crítica a essas relações de poder dentro das instituições e que contribui para a formação de profissionais com deficiências, né? Pode passar para mim não se estender muito, é o último slide aqui. E, por fim, ele fala da deficiência da integração das TDICs na formação desses novos licenciandos, né? Apesar dos avanços, da gente saber que tem muitos professores que fazem um trabalho belíssimo, como é o caso da professora Vanessa, né, nessa área, mas ainda existe, sim, essa educação superficial, limitada em relação aos usos dos instrumentos de TDICs, né? Os autores criticam também a ausência de uma apropriação crítica dessas tecnologias, que poderiam ajudar na alteração da relação de poder em sala de aula. Enfim, eu penso muito assim, a gente que já se formou há algum tempo, né, os cursos de licenciatura hoje em dia, eles estão sendo reformulados, né, seus currículos, e muitos estão pensando em novas abordagens, mas a gente se formou, eu tenho aqui professores que têm 20, 30 anos de formação, né, já estão na sala de aula há muito tempo. Então, eles não passaram por isso, né, a gente não tem, a gente falou até em outro momento sobre essas formações continuadas que tem que vir para os profissionais que estão em sala de aula, né, e quais deles vão, de fato, querer parar para se atualizar, né? Estudarem, pensarem, reverem suas metodologias de acordo com esse contexto tecnológico do mundo de hoje. Então, é uma situação complexa, né, que está em andamento, e que essas críticas todas são bem pertinentes para a formação dos professores no mundo atual, certo? Não sei se eu estendi muito meu tempo, mas eu agradeço a atenção e vamos para a próxima. Pronto, dando sequência, só para confirmar, o meu áudio chega bem para vocês? Sim, tá ótimo. Tranquilo, obrigado, Yuri. Então, veja, dando sequência, no capítulo 2, intitulado De Máquina à Sociedade da Conexão, Novas Perspectivas para a Formação Docente. Yuri trouxe alguns elementos fundantes aqui, eu vou fazer questão de repetir para fazer o link exatamente com os pontos que eu vou tratar no capítulo 2.
Então, primeiro, essa questão da própria fragilidade, né, da formação, ou seja, há uma queixa ainda, há um grito por uma formação tanto inicial quanto continuada, né, quanto exercício que seja, que dialogue melhor, né, com o jeito de ser dos nossos discentes, das nossas discentes. A outra questão, penso que é muito importante, que é a questão da dimensão pedagógica. Participo de um grupo, né, de pedagogos e pedagogas, justamente para poder compreender esse processo, e há uma queixa também muito grande em relação a isso, né, qual o papel do pedagogo, pedagoga, né, que dimensão é essa, onde é que está essa dimensão, né, junto às licenciaturas, e principalmente, Uri, quando tu falas aí na questão, né, trazendo Foucault, a questão do poder e da governamentabilidade, né, dentro dessa lógica neoliberal, que no capítulo 2 vai aparecer bastante. Pois bem, eu optei, então, por trazer aí 5 pontos, né, dividir esse capítulo 2 em 5 tópicos. Primeiro, quais são as questões fundantes que tanto o autor quanto a autora trazem ao longo do capítulo 2, quais as possíveis respostas para esses questionamentos, quais os caminhos possíveis, mas eu acho interessante que eu optei por chamar também de caminho de resistência e, por fim, por que essa questão tende a não acontecer, é o que os autores vão chamar de realimentação espiral. Então, as questões fundantes, né, ao longo do capítulo, são muitas questões, mas eu resolvi reduzir aqui a 6. A primeira delas é a seguinte: por que os modelos mais tradicionais de educação estão se encaminhando para uma falência incontestável e inevitável? É muito importante, bem impactante, ou seja, uma falência incontestável e inevitável. Na sequência, como podemos imaginar a possibilidade de se ter um único caminho de ação, de pensamento ou de forma de estabelecer relações num mundo tão diverso? Somos, então, mantenedores acomodados de relações de poder de séculos passados? A quem serve este tipo de conexão interpessoal hierarquizada pela estrutura? E, por fim, por que estudantes e professoras não buscam formas de resistir a essa determinação? Que determinação seria essa? A governamentabilidade, né, para viabilizar o disciplinamento e o controle. E, por fim, a sexta pergunta, quem deseja uma sociedade deste ou daquele tipo e escolhe, define os conteúdos que serão estudados, ou é o mercado que define? Para quem essa definição e essas escolhas efetivamente servem? Então, a partir dessas questões, tanto o autor quanto a autora vão trazer exatamente e tentar dialogar uma possibilidade de caminho, né? Ou seja, tentam responder e tentam apresentar também caminhos possíveis quanto posturas, no caso, né, o que eu chamo de gestos, né, de resistência. Então, eles afirmam que nós somos seres múltiplos, contraditórios, sujeitos a variações racionais e emocionais. Então, essa ideia de uniformidade que se quer construir por meio das instituições, como, por exemplo, as instituições educacionais, chega a ofender a nossa humanidade. E um outro elemento que é importante, que os autores trazem, é que essa influência da tecnologia na vida das pessoas, ela acontece de forma não consciente, e nem ocorre também o processo da apropriação, de fato, dos artefatos tecnológicos, ainda que se reconheça a influência nas nossas vidas, né, dos nossos comportamentos, nas nossas subjetividades. Influencia. Só que me parece que assim, as coisas vão surgindo, a gente vai aderindo, mas sem a necessária reflexão. A gente usa, mas por que está usando, né? Como está usando? Quais as implicações desse uso? Então, são que os autores trazem, o autor e a autora trazem exatamente para que a gente possa refletir. Bom, a partir daí, então, vai trazer algumas respostas possíveis, né? Por que isso tudo tem acontecido? Então, primeiro ponto, essas transformações contínuas, né, há mudanças, muitas vezes, de costumes e de valores da sociedade, fazem com que haja uma urgente necessidade de mudança de paradigma, só que isso não tem acontecido. E aí, o que eles chamam de liberdade submetida a um forte apelo disciplinar e uma consolidação de uma racionalidade que nos é oferecida como única, faz com que a gente tente compreender essas políticas de formação docente-discente de forma muito congelada ainda. Ou seja, a gente não consegue avançar bastante nesse processo, né? Na prática, algumas coisas acontecem, tem algumas ações pontuais que são muito importantes, claro, não há como negar isso, só que, de qualquer forma, ainda urge que essas políticas de formação continuada dialoguem mais e melhor, como eu falei no início, tanto com o jeito de ser dos nossos estudantes, das nossas estudantes, quanto ao contexto que a gente tem.
Além disso, os autores sinalizam o seguinte: a inércia administrativa e coletiva dos atores envolvidos nos processos educacionais em relação às mudanças de paradigmas importantes. Aí cabe discutir também o que é que leva muitas vezes ao que os autores chamam de, que o autor e a autora chamam de inércia, no caso, coletiva. Outro ponto, a comunicação nas redes digitais, compreendida como um dos fatores de mobilização para novos tipos de relações entre os indivíduos, é como aquela canção diz, né? Essa lição a gente sabe de cor, só nos resta aprender. E aí, assim, são ideias incríveis, são abordagens surpreendentes, são soluções fantásticas, mas com pouca ou nenhuma repercussão em termos de mudança de paradigma ou, principalmente, de mudança política. E, por fim, o cotidiano desse trabalho, que o autor e a autora sinalizam que é modelado muito mais para o Faber, né, o que a gente chama desse ativismo cotidiano, do que necessariamente para o Sapiens, a ideia de construir verdadeiramente conhecimento e sabedoria a partir daí. Esse currículo, eles consideram muito menos currículo e mais um metacurrículo, e eles se trazem a necessidade de compreender que a verdade para o professor e para a professora hoje em dia é a verdade das redes de informações. E a ideia é exatamente como a gente se apropriar desse processo que a gente chama dessa educação midiática, né, tanto primeiro para os educadores e educadoras, para que a gente possa daí, então, orientar os nossos estudantes. Dito isso, eles apresentam também alguns caminhos possíveis. Então, primeiro, investir em perspectivas que proponham uma visão e ação docente, verdadeiramente uma ação docente sobre o mundo, e aí com foco na cooperação, na colaboração, no estabelecimento de relações interpessoais de resistência, e vai trazer alguns caminhos, o gesto de resistência daqui a pouquinho. Sinaliza também a ideia de que a base teórica dessa ação docente deve acolher diferenças e heterogeneidades, no caso, vai trazer Tardif, né, como elemento de referência. A ideia de discutir as bases contemporâneas da formação a partir dos saberes voltados para a utilização das TEDx, como Yuri já sinalizou, né? Já vem desde o capítulo 1, e é uma coisa que eu venho percebendo no livro, né? Ele faz esse processo no capítulo 1, mas volta e meia ele volta para fortalecer exatamente um ponto que ele sinalizou, que eles sinalizam antes. A ideia também de valorizar a aprendizagem do estudante nessa formação docente, ou seja, o que deve mover, o movimentar, ou mobilizar a formação docente é exatamente essa aprendizagem do estudante. Como fazer com que ele aprenda mais e melhor, o que é que faz sentido, né, seja história, geografia, etc, e tal, nesse diálogo com o nosso estudante. E aí vai trazer exatamente, então, a importância das estratégias, ou seja, como a gente atingir esse nosso estudante, o estudante que a gente tem hoje, né, da nossa sala de aula de hoje, dos contextos que a gente tem hoje, para que haja efetivamente a aprendizagem. Daí vão sinalizar que esses contextos estudados serão vinculados à questão social, à questão histórica, e para que o estudante, então, possa interagir e aí construir efetivamente conhecimento dentro dessa realidade. Além disso, pensar também nessa possibilidade de que esse estudante, junto com o professor, passem a ter uma relação mais horizontal, o que é uma queixa muito forte quando a gente escuta, né, assim, a questão de horizontalizar essas relações, e posso dar um exemplo, no momento do debate, trazer um exemplo daqui da Bahia, né, estou pesquisando exatamente isso no meu mestrado, que é essa possibilidade de horizontalizar as relações entre docentes e discentes, que eu acho que é fundante dessa ressignificação da formação também. Bom, por fim, os gestos de resistência que eles vão trazer são os seguintes. Primeiro, criar espaço de reflexão. E aí passa por uma ressignificação do que a gente chama aqui de AC, no caso, atividade complementar, ou do que a gente conhece no geral como horário de trabalho pedagógico, okay? Coletivo, HTPC, né, que me parece que vem perdendo o sentido vai deixando de ser esse momento de verdadeira reflexão, e claro que não é só esse momento, obviamente, mas com foco nas relações interpessoais e também interinstitucionais. Quando o Yuri falava, eu coloquei aqui que ainda somos os mesmos e muitos sóis. Ainda continuamos trabalhando de forma muito isolada. Penso que assim, o trabalho colaborativo é fundante, principalmente se a gente pensar em avaliação nessa relação com o estudante. Depois, construir uma construção libertária desses sujeitos. A ideia do que o texto traz como ebulição, ou seja, uma outra faceta não domesticada desse sujeito, estimular a autotransformação
E aí é um ponto fundante, gente, né? Trabalho isso exatamente na minha escrita, a gente pode discutir isso daqui a pouco, que é assim, se você não se autotransformar, no caso, se autoconhecer, autotransformar, fica difícil, né, um ser fragmentado ajudar a complementar alguém. Então tem muito essa questão também que os autores trazem, trabalhos colaborativos e trabalhos cooperativos, e por fim, ainda nessa linha da questão da resistência, as diferentes formas de ensino para atender a demanda da heterogeneidade dos grupos de estudantes. Bom, e aí, por fim, no que os autores chamam de realimentação espiral, que é exatamente o que vai ser extremamente problemático, que é a questão que há alguns processos, algumas experiências interessantes, algumas abordagens aparentemente novas, muitas delas, só que não são revolucionárias ou muito menos subversivas, ou seja, essas novas tecnologias atendem às questões das leis do mercado e visam, obviamente, a maioria delas, a questão do lucro. Portanto, essas novas ações metodológicas e também didáticas acabam não deixando espaço para que haja um rompimento, né, com essa inércia que foi dita anteriormente, das bases do que ainda temos hoje em dia. Daí a manutenção dos poderes vigentes. E aí, para encerrar, o capítulo 2, o autor e a autora vão trazer a necessidade de formação, já que não há de esperar o processo maior, né, do macro para o micro, no caso, eles deixam como um caminho, uma possibilidade, no caso, a formação de pequenos grupos docentes, que eles vão chamar de pequenos grupos de subversão de uma estrutura dominante, através de uma visão verdadeiramente crítica, verdadeiramente transformadora, a partir de uma perspectiva de estudo das diferenças, das desigualdades sociais e uma perspectiva política e crítica, para que haja efetivamente uma outra formação docente e, com essa outra formação, uma relação mais afinada exatamente com os nossos estudantes. E aí encerro exatamente com a palavra que tem, né, rondado a minha mente aí nos estudos dos últimos anos, que é a ideia do sentido, né, para que haja essa relação diante, né, de máquina, sociedade da conexão, uma nova perspectiva para a formação docente, a gente precisa pensar qual o sentido desse fazer, né, no nosso cotidiano. Bem, eu acho que de pronto é isso, e a gente deixa espaço também para debater daqui a pouco. Obrigado, sigamos. Boa tarde a todos e todas, eu sou Gabriel Pereira da Silva Bastos, sou licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense, sou professor de História na rede particular na cidade de Araruama, aqui no Rio de Janeiro, sou apresentador do podcast de História PinhoCast. Bem, vocês estão percebendo que a apresentação está um pouco diferente, vocês não estão me vendo ao vivo, estou vendo de forma offline, eu fiz uma gravação prévia da apresentação do texto que a gente vai debater, que é o capítulo 3 do livro Tecnodocência, e enviei para vocês para a gente complementar, trazer as nossas impressões a respeito do capítulo 3 deste livro, que é bem legal, bem bacana o debate. Para quem, né, acompanhou de perto, está acompanhando, a gente já debateu o capítulo 1, o capítulo 2, e agora a gente vai ingressar no capítulo 3, debatendo a integração das tecnologias digitais no processo de comunicação e de informação. Esse tema é um tema dos mais importantes, tendo em vista que ainda hoje não está claro como que vai ser feito esse processo de integração dessas tecnologias digitais, computadores, celulares, tablets e outros, como que isso pode ser feito e integrado ao ambiente pedagógico. Não está claro. E ainda há um debate muito a ser feito de que se nós, docentes formados ou em formação, devemos ou não nos apropriarmos desse tipo de tecnologia. Né? Houve um debate muito forte no início do ano com a proibição dos celulares e outros aparelhos eletrônicos no ambiente da sala de aula, de como seria e se seria, como seria o uso de celulares e outros aparelhos e outras tecnologias no ambiente das nossas salas de aulas Brasil afora. Então, esse ponto me parece central debatermos o que os autores, né, o que o Robson e a Luciana Lima trouxeram como questões, né, da necessidade de nós, docentes, nos apropriarmos dessas tecnologias, porque ainda é um debate em aberto. Não está muito claro e não está muito certo, ou não está pedagogicamente falando bem estabelecido se nós devemos ou não nos apropriarmos desse tipo de tecnologia. E essa apropriação, o texto, o capítulo vai mostrar para a gente, ela não é fácil, ela não é simples.
porque ela vai requerer uma série de habilidades e uma série de questões para que isso seja integrado de maneira adequada ao nosso ambiente. E a primeira grande questão trazida pelos autores desse livro é perceber que há uma necessidade de que, com a convicção da necessidade da gente colocar essas tecnologias digitais de comunicação e informação no ambiente docente, há necessidade de nós transformarmos, primeiro, as relações entre os docentes, entre nós, professores, com os nossos colegas. Isso é central, pois, para eles, há uma necessidade gritante de uma transformação na forma como nós abordamos os nossos conteúdos, as nossas aulas, as nossas atividades. Para esses autores, há necessidade de a gente sair de uma abordagem centralizada, superdisciplinar, amarradinha, para uma perspectiva mais global, mais multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar. A gente não vai entrar muito no qual é a diferença entre essas três perspectivas, mas é mostrar que há uma necessidade de a gente derrubar os muros e fazer uma maior integração entre as diferentes ciências, diferentes campos do saber no ambiente educacional. E esse processo é um processo que vai necessariamente passar por um processo muito lento, porque esse processo leva a gente a conhecer essas habilidades, conhecer essas tecnologias, até um processo de aprimoramento dos usos pedagógicos deles. E isso é um dos aspectos centrais que esse texto vai trazer, e que vai desnaturalizar algo que nós professores, às vezes, não temos na nossa cabeça, que é o seguinte, que para nós usarmos as tecnologias digitais de comunicação e informação, antes de mais nada, a gente tem que aprender como elas funcionam, saber usar editores de texto, apresentadores de slide, produção de planilhas, porque elas não são, ao contrário do que a gente possa pensar, a gente pode estar usando o tempo inteiro computadores, celulares, etc., mas nem sempre esse processo ele é bem feito. A gente não, às vezes, muitas vezes não sabemos o que eles fazem. E mais, às vezes a gente não sabe como usar essas aplicações. Então, antes do historiador, do professor, do biólogo, do geógrafo, usar essas tecnologias no ambiente da sala de aula, ele tem que aprender o que elas são, aprender como elas funcionam, para aí sim, numa terceira etapa, explorar esses procedimentos, esses usos nas nossas práticas docentes. Por quê? Muitas vezes, a gente vê algumas questões que não estão muito claras. A gente vê, por exemplo, em rede social, uma brincadeira com colegas, professores, que o cara tem mestrado, doutorado, e às vezes ele tem dificuldade de ligar o projetor, o aparelho, e de ligar e lidar com a aparelhagem utilizada para aquele tipo de tecnologia. Ou seja, a gente tem que, antes de mais nada, antes de aplicar esses usos no ambiente da sala de aula, se dar conta de usar muito bem e aprender muito bem a usar esses termos, esses produtos, esses serviços, para se integrar esses procedimentos às nossas práticas. E aí, por quarto e último, é que a gente, de fato, vai aprimorar os usos, aprimorar as práticas, as técnicas dessas tecnologias no nosso ambiente de trabalho, no ambiente de sala de aula. Ou seja, o debate não é simples. E a integração dessas tecnologias digitais no ambiente da docência não são coisas simples de serem feitas. E isso quebra um pouco a perspectiva que a gente tem de que todo mundo sabe usar computador, sabe usar celular. E isso é um dos aspectos centrais que esse texto vai trazer para a gente. Outros aspectos importantes que os autores vão trazer neste capítulo é o debate a respeito, por exemplo, de, num ambiente de mudança, de novas tecnologias, de novos espaços, como que isso afeta a autoridade do professor. Como nós, professores, vamos lidar com a questão da autoridade do professor. Vai ser aquela autoridade autoritária de outrora, pautada no conhecimento ou não, se o cara sabe ou não determinado conteúdo,
ou uma perspectiva diferente, que parte a perceber necessariamente que o professor não é aquele que sabe o conteúdo, aquele que disciplina o aluno da sala, mas necessariamente um tipo de atuação que perceba e que consiga mobilizar novas formas de autoridade, outras formas de lidar e convencer os nossos processos. Por último, para a gente encerrar a apresentação, que já está um pouquinho longa, eu diria, é perceber que esse processo de novas tecnologias, de novas autoridades, de novos debates, necessariamente vão impactar na nossa relação com os nossos alunos, com os nossos estudantes. E que a gente vai ter que rever as nossas posições, onde colaboração e cooperação vão ser os principais princípios neste processo. O que leva a que nós, professores formandos ou formados, vejamos a necessidade de novos procedimentos, novas utilizações e novas avaliações, onde essas avaliações sejam mais criativas, mais contextuais, melhores e menos pautadas no conteúdo, numa super aplicação das nossas aulas expositivas e coisas nesse sentido. E é nesse contexto que a gente fica aí. O último, uma citação que eu acho que vai sintetizar um pouco o debate a respeito do tema, que é o seguinte, de que compreende-se que o uso da tecnologia digital no contexto da formação do docente deveria englobar conhecimentos da técnica, da tecnologia e de diferentes usos desses processos, sejam eles científicos ou pedagógicos, inseridos no ambiente e num contexto curricular, de forma a ampliar as possibilidades de conexão e estabelecer uma rede de utilizações diferentes. Então, para você que está me ouvindo aí, teve a paciência de assistir um vídeo de quase 10 minutos falando a respeito desse terceiro capítulo, é importante a gente relembrarmos esses debates e percebermos que a integração das diferentes estratégias e tecnologias digitais de comunicação ao ambiente docente não está dado. Isso leva a que nós, historiadores, nós, professores em formação ou formados, debatamos como vai ser feito isso e como a gente vai conseguir estruturar todo esse processo. Então, obrigado pela atenção de vocês, né? Principalmente tendo em vista que eu estou aqui no ambiente offline gravando um vídeo para enviar para vocês. Então, eu agradeço a vocês a atenção de todos e desejo um bom debate para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Depois da representação, né, de Gabriel, né, que esteve presente conosco aqui. Não sei nem se dá para dizer se foi síncrono ou assíncrono, né? Vamos falar sobre o capítulo 4, né? Tecnodocência, uma proposta inter e transdisciplinar. Bem, então nesse capítulo, né, Loureiro e Lima, eles vão trazer para a gente, falar até então do que a gente tem, das dificuldades que a gente tem, e eles começam a delinear o que eles propõem, né, tanto para a formação de docentes, mas também para o ensino, né, na educação básica. Então, a gente tem um ponto de partida que são os pressupostos que eles assumem. Então, a aprendizagem, para Loureiro e Lima, né, é uma característica marcante e diferenciadora da humanidade. E isso vale tanto para indivíduos quanto para coletivo. É uma marca, né? Então, não tem indivíduo que não aprenda nada, e coletivamente é a nossa história, né? O quanto nós vamos aprendendo, o quanto nós temos passado de geração em geração esse aprendizado, e exponencialmente aumentado ele. Então, esse é um primeiro pressuposto, né? O segundo
é que, para a gente continuar nesse processo de aprendizagem, a gente tem que considerar sempre as relações de alteridade. Os outros lugares, as outras épocas, os outros saberes, as outras opiniões, as outras pessoas. Então, tem sempre o eu e o outro. Isso é importante porque esse outro, às vezes ele é complementar, às vezes ele é oposto, às vezes ele está para somar, às vezes ele está para diminuir, dividir, multiplicar, enfim, tá? E por fim, a ideia de que nessa proposta que eles vão delinear a partir desse capítulo, a gente tem que adotar uma postura de ser e atuar de maneira coletiva e colaborativa, mas entender que isso não nos livra de contestações, de críticas, e que isso faz parte. Então, a partir disso, Loureiro e Lima vão expor, né, a necessidade, e aí se puder passar para o próximo slide, por gentileza, de uma nova epistemologia, uma nova maneira de se produzir o conhecimento e que fundamente práticas novas, inovadoras e diferentes, né? E ela está baseada em quê? Em integrar saberes e superar essa fragmentação dos saberes. Quer dizer, superar essa individualização, esse compartimentalização, desculpe, dos saberes e integrá-los, né, de uma maneira holística, de uma maneira global. E atuar, portanto, numa perspectiva das tendências que não são a mesma coisa, tá, pessoal? Mas às vezes são tomadas como sinônimos, mas têm suas diferenças. Interdisciplinar, transdisciplinar ou multireferencial. Em todas elas, não se trabalha com a perspectiva de acabar com as disciplinas, mas sim de integrar as disciplinas, tá? Então, não vamos discutir aqui, até porque no capítulo não é feito isso, em profundidade, como é que é construído cada um desses conceitos, mas vamos trazer as referências que os autores trazem, né? Então, por exemplo, para discutir interdisciplinaridade, Loureiro e Lima trazem Fagundes e Burnham, um texto de 2001, já há 24 anos, né? E Martins, 2005. Então, além de atuar dessa maneira interdisciplinar, transdisciplinar ou multireferencial, essa última, por sinal, eu até prefiro, né? Vem mais uma vez à baila a questão da possibilidade que as TDICs, as tecnologias digitais da informação e da comunicação, nos trazem para ampliar essa formação docente. Por quê? Porque, e aí isso me fez me lembrar muito da minha própria formação, junto com a professora Vanessa Espinosa, essas TDICs, elas viabilizam um meio de experimentação e de vivências que fazem com que todos, professores, alunos, se tornem aprendizes, né? Experimentando e viabilizando a tão desejada, aí, né? Perseguida horizontalidade das relações de saber, avançando, portanto, numa alternativa mais democrática para as relações de saber e de poder, né? Então, me lembro muito da minha formação, a experiência que eu tive com Vanessa na monitoria, me lembro muito da gente em História Moderna e tentando construir uma maneira mais interessante, mais atrativa, que possibilitasse, né, para usar um termo, mais engajamento, né? E aí a gente ficou pensando, nossa, mas
por quê? Vamos cair de novo nessa de escrever um paper, de fazer um seminário, que tem seu valor, claro, mas já se tinha tanto, né? Já tinha tanta gente fazendo. E aí foi quando lá no grupo surge a ideia de, não, mas por que não dá para fazer um podcast, para fazer um blog, para fazer uma página de memes, um personagem na internet que vai falar de história? Então, nesse tipo de situação que se vai construindo a tecnodocência e que a Astudix vem com uma forte possibilidade, né? E tudo isso para quê, né? Para possibilitar aprendizagens mútuas para todos os sujeitos envolvidos, mobilizando os diversos saberes e pontos de vista envolvidos no processo de ensinar e de aprender. No próximo slide, a gente discute, a partir dos autores, né, a gente discute o que é trazido aqui como uma possibilidade de construção, né, para essa proposta de tecnodocência. E aí é importante que a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, ou a mais avançada ainda, na minha opinião, a multireferencialidade, ela não acontece, né, do jeito que isso é uma metáfora que os autores trazem, né, uma comparação. Do jeito que você reúne bêbados numa mesa de bar discutindo temas, não é filosofia, da mesma maneira você reúne 2 professores para fazer uma atividade e cada um ficar no seu quadrado, a partir de um determinado assunto, não é interdisciplinaridade, né? Então, a interdisciplinaridade, ela não é ação de indivíduos, como também alguns querem crer, e aí sempre nos trazem exemplos como o polímata, né? O Da Vinci, né? Gutenberg, enfim, Aristóteles, outras figuras dessas, né, que eram os megazords das ciências, né? Isso não é interdisciplinaridade, isso não é a transdisciplinaridade. Para você fazer isso, para você chegar numa docência nesse nível, tem que haver uma ação coletiva que misture saberes, opiniões, mentes, histórias de vida, contextos, lugares de origem, perspectivas teóricos metodológicas diferentes, né? Metodologias diferentes, ciências diferentes. Então, é assim que se faz, né? A partir dessa ação coletiva de mentes independentes, mas que se integram para abordar um objeto de estudo, cada um ali a partir da sua perspectiva, claro, mas todos integrados. Então, para se construir a tecnodocência, é preciso superar a unidimensionalidade. A unidimensionalidade nada mais é do que a especificidade de saberes, né? Você vai ficando tão específico, como outro dia desse a professora Margarida disse, que já a gente está indo no médico de orelha esquerda, né? Então, tem que superar, se nas outras áreas já é difícil esse tipo de compartimentação e especialização, imagina no ensino, né? Tem que superar essa unidimensionalidade. Por quê? Porque a gente divide tanto, só que no final vai para quem isso? Vai para um mesmo sujeito, né? Seja ele da educação básica ou seja ele um professor em formação. E esse sujeito vai ter que pegar toda essa fragmentação que foi despejada nele e tentar dar algum sentido e vincular. Então, isso não colabora, né? É preciso, portanto, se avançar numa proposta docente que faça uma sistematização dos vínculos entre as formas de conhecer o mesmo objeto de estudo, tá? E é, portanto, também necessário, os autores trazem isso, reformular as avaliações. Então, não dá para fazer avaliação individualizada, porque
A avaliação só pode ser de história, a avaliação só pode ser de geografia. Isso pensando na educação básica, né? Só pode ser de matemática. Não, a avaliação pode ser uma mesma avaliação para todos. E é preciso avançar nesse sentido, porque cada vez que você faz essa avaliação única e específica, você reforça a unidimensionalidade e não colabora para uma atuação interdisciplinar ou transdisciplinar, ou ainda multireferencial, né? Então, o objetivo é o quê? Isso é muito legal. É resolver problemas concretos, né? Compreender os fenômenos a partir das várias dimensões que eles se manifestam na realidade. Então, esse é o objetivo da tecnodocência. Pode passar. No próximo slide, eu trago para nós a discussão da origem, né, mais forte dessas ideias que baseiam a tecnodocência, sobretudo a da transdisciplinaridade. Então, não é novo, tá? Assim, para a gente da história está cheirando a leite ainda, né? Mas não é novo dentro do espaço da nossa vida, né? Não é novo, já se discute isso aí há mais de meio século, né? Desde 1950 já se começavam a tomar forma essas discussões. 1970 vem muito forte com Piaget. 1986 passam a ter seminários internacionais sobre isso. E em 1994 vem a Carta da Transdisciplinaridade, que é o grande marco, né, nesse processo de estímulo a novas alternativas de epistemologias, né? E aí é um grande marco por quê? Porque traz 7 eixos básicos para concretizar esse ideal, que aí eu listo, né? Educação intercultural e transcultural, o diálogo arte e ciência, para você reunificar essas duas formas de conhecer, essas duas culturas, né? A integração da revolução informática na educação universitária, a educação interreligiosa e transreligiosa, a educação transdisciplinar, a educação transpolítica e a adoção de medidas institucionais concretas em vista de transdisciplinaridade vivida na relação entre educadores e educandos. Essa última se dá devido à importância de medidas institucionais e políticas que apoiem, né? Porque fica muitas vezes quase uma militância de grupos ou de sujeitos. Para acelerar, quais são as dificuldades que têm se encontrado nessa implementação da tecnodocência? No próximo slide a gente vê, e aí vou tentar abreviar, né? São basicamente 4. Você vai ter muita dificuldade, muita resistência nas instituições para mudar, vai ter muita resistência social, vai ter muita resistência política também. Como é uma coisa que vem dos professores, vai ter muita dificuldade entre os professores para se acertar o passo. Muitos professores que não vão ter essa formação, que precisam de formação nesse sentido para avançar nisso. E dentro das propostas de educação inter e transdisciplinar que foram tentadas, se percebeu 2 coisas, né? Mais 2 coisas, né? Uma que é observada por Rosa Leite e Silva em 2008, que fala que uma experiência de ensino médio que preparava para a docência universitária, né? Para pessoas que iam fazer a licenciatura em física. Então, existe aí uma dificuldade em sincronizar, né, a teoria e a prática desses projetos interdisciplinares. E Rezende e Queiroz falam da fui ler aqui o chat, perdi o foco, desculpa. Rezende e Queiroz indicam para nós as tensões, né, de formandos na conciliação entre teoria e prática interdisciplinar. Por quê?
na teoria e na prática, era viável, separado. Só que quando juntava, se tornava inviável. E uma grande dificuldade em todos os âmbitos da educação básica superior, é a quantidade de conteúdos. Então, isso se vê como um entrave. E, por fim, né, o que é que nos aguarda, o que é que vem para a realização da tecnodocência? No próximo slide. Loureiro e Lima afirmam que a tecnodocência não vai vir pelas mãos dos burocratas, não é a intenção, tá? Até porque é uma formação que pode gerar críticas a eles, à estrutura de poder em que eles dominam e estão localizados, e que não dá para esperar o sistema educacional mudar para que a comunidade docente mude. A mudança tem que vir da base. E quais são as bases? As comunidades de pesquisa, de estudo e de ensino. E as comunidades, eu digo, todos os sujeitos, né? Os professores, os alunos, enfim. Gente, obrigado. Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Elisângela, sou licenciada em História pela UFRN, sou mestra em ensino pelo Prof. História, também na UFRN, a Vanessa ela foi minha orientadora, e sou professora da rede estadual de ensino aqui do Rio Grande do Norte já há 13 anos, venho atuando no ensino médio numa escola em São Gonçalo do Amarante, né? Eu fiquei responsável pelo capítulo 5º, né? Afinal, o que é a tecnodocência? Enfim, ele vai sistematizar essas discussões desenvolvidas pelos colegas nos capítulos anteriores e apresentar a sua proposta para essa mudança de paradigma de ensino, né? Para os autores, mais condizentes com o século XXI. A crítica que se faz à escola, né, de que ela ainda reproduz práticas desde a sua institucionalização há séculos, né? Então, para essa nova proposta de um novo paradigma, eles partem, né, do entendimento desses sujeitos desse espaço escolar, das relações que eles estabelecem no processo de ensino, aprendizagem, entre os profissionais, essas discussões sobre coletividade, transdisciplinaridade e também com a governamentalidade. Então, a partir dessas reflexões, eles apresentam essa definição que está na tela, né, como a tecnodocência será tratada neste momento, ou seja, nesse capítulo, como sendo a integração entre TDICs e a docência, com base epistemológica nos modelos interdisciplinares e transdisciplinares, como o Danilo acabou de apresentar, por meio da utilização dos conhecimentos prévios dos docentes e discentes para o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre os processos de ensino, aprendizagem e avaliação. Eles colocam que essa definição ela não está pronta e acabada, muito pelo contrário, ela está em construção, e que eles esperam que ela permaneça nesse sentido, né, que ela vá evoluindo, que ela vá se transformando, que ela não fique uma definição estanque, né, que ela não fique estagnada, que ela seja construída. Né, essa concepção envolve dois conceitos, né, de transformação. O Sapiens, acho que foi o Rubens que colocou o Sapiens e o Faber, né, a questão de modificar a reflexão, o pensamento desses profissionais de ensino, e o Faber na questão de como eles utilizam, manuseiam essas tecnologias, essas técnicas no seu ofício. Por favor, próximo slide. Os autores apresentam 10 princípios norteadores para esse novo paradigma, né? Então, pontuando nessa primeira página, o professor também é aprendiz, né? Então, ele tira aquele professor de um pedestal, de que é o detentor de todo o saber, né? Vê uma relação verticalizada, hierarquizada, e passa para para a relação que o Rubens também pontuou de horizontalidade, né, de que esse professor também é um aprendiz,
nessa troca, nessa conversa com os seus alunos, com os colegas, com os demais colegas no espaço escolar. Então, ele coloca o professor também aprendiz enquanto ele ensina, enquanto ele se relaciona com os demais sujeitos do espaço escolar. E, enquanto aprendiz, esse professor, ele deve se apropriar de sua formação. De que forma? Buscar acho que foi o Yuri que pontuou, né, buscar essas formações, não tanto essas formações que são oferecidas pela governamentalidade, né, estruturadas, que não tem uma intenção de modificar em si essa prática de ensino, mas que esse professor ele passa a ter uma reflexão crítica a respeito de sua própria formação e busque caminhos para alcançar a reflexão sobre o seu trabalho, sobre sua prática, sobre sua relação com os alunos. No próximo aspecto, ele diz a parceria docente-discente nos processos de ensino, né? Nesse sentido da horizontalidade, né? Que o aluno, o professor e o aluno, eles têm muito a ganhar nessa troca, nos processos de ensino, aprendizagem, avaliação. Então, ele pontua que deve haver o engajamento desses dois atores do processo. A formação ele pontua que seria interessante formar coletivos de professores com aluno para buscar as reflexões. Os alunos devem se focar também na formação desses alunos para compor esses grupos docentes. Então, a horizontalidade de todo o processo. Próximo ponto, o conhecimento deve ser construído. Uma crítica, né, que a escola visa uma formação integral desse aluno, que o aluno sai pronto e acabado. Não, o conhecimento ele é construído e deve-se evitar a reprodução mecânica. Né? O que é o conhecimento? O que a escola ela deve estar buscando formar nesse aluno? O que é estar pronto? Então, o conhecimento ele é construído com essas formações, com essas trocas, e para além também dos muros da escola. O quarto ponto, a valorização do conhecimento prévio dos alunos, né? Mais uma vez, reforçando que não são relações hierarquizadas, verticalizadas, né? Que é um processo horizontal. Então, esses alunos, eles têm muito a contribuir e que nós, enquanto professores, devemos respeitar essas ideias prévias desses aprendizes, desses processos de ensino, aprendizagem e avaliação. Próximo slide, por favor. O modelo deve focar, como o Danilo colocou, já bem apresentou, sobre bases epistemológicas interdisciplinar e transdisciplinaridade. Acho que não preciso colocar muitas questões aqui, né, para evitar essa compactação dos saberes. Ele pontua muito a formação de coletivos nas escolas, né, que não só daquele nicho, por exemplo, a formação do nicho das ciências humanas, mas de ser, de fato, a troca de saberes de áreas diversas, de trazer essa troca de conhecimento, e assim o conhecimento ele é produzido. A fundamentação teórica da prática docente, né, que a gente deve sempre buscar refletir sobre a nossa prática. Ele fala que é uma estratégia da governamentalidade, né, que esses professores eles estejam tão absorvidos pelas suas demandas no local de trabalho que eles passam apenas a reproduzir aquilo que vem dessas instâncias superiores. Então, quando esse professor ele fundamenta a sua prática, ele busca conhecer, com essas formações que ele coloca, os documentos normativos, esse professor ele tem mais capacidade de questionar, de ser aquele ser subversivo, né, de que não aceita aquelas demandas que vêm das instâncias superiores. Então, essa fundamentação teórica e prática do docente é essencial para essa mudança no paradigma. Eles pontuam que a tecnodocência ela não é um modelo universal, então, que demanda flexibilidade dos locais onde serão aplicados, né, o contexto de trabalho, de atuação desses profissionais. Então, elas são técnicas e metodologias flexíveis, adaptáveis a cada contexto. Aqui o aprendiz, entendendo o aprendiz, tanto o professor
quanto o discente, ele também é um desenvolvedor de processos, produtos e conhecimentos, não aquele ser que vai reproduzir, mas que também vai desenvolver novas práticas, novos saberes nesse papel atuante e ativo de ambos os sujeitos. Próximo slide, por favor. E aqui ele apresenta o papel das tecnologias, né? Como é que as tecnologias podem colaborar para esse novo paradigma. Então, ele pontua que as tecnologias podem ser modificadas. Também acho que foi uma discussão que o Rubens levantou, né, de que o professor ele deve se apropriar dessa tecnologia, deve saber utilizá-la para modificar tanto a sua prática quanto essas tecnologias. Os autores pontuam que há uma apropriação do uso da tecnologia, mas existem duas apropriações, uma consciente e a outra não, a que não leva à criticidade. Então, ele pontua que os professores devem buscar essa formação, essa apropriação da tecnologia para modificar a sua prática e, inclusive, modificar as próprias tecnologias com a criticidade e também adaptando as suas ações, demandas pedagógicas. Então, ele pontua que esses 10 princípios, eles fazem parte desse novo paradigma de ensino para o século XXI. Próximo slide, por favor. E aqui ele reforça, né, que o uso das TDICs pode ser fundamental, ou seja, pode ser, mas dependendo do uso e do entendimento que se faz dessas tecnologias. Trata-se não só de utilizar as tecnologias digitais para a construção dos conhecimentos, mas principalmente de criticá-las, né, no sentido de desenvolver novas tecnologias a partir das necessidades e experiências vivenciadas por professores e alunos, que não basta apenas fazer um uso instrumental, mas também ter um entendimento, a concepção de que aquelas tecnologias elas têm interesses mercadológicos envolvendo elas, envolve outros aspectos que não apenas o instrumental relacionados a ela. Então, para fazer parte dessa tecnodocência, esse profissional tem que ter esse tipo de entendimento a incorporá-la nas suas práticas pedagógicas. Enfim, é isso que eu tinha a apresentar sobre o capítulo. Bom, todo mundo está me vendo, né? Agora eu vou falar um pouco sobre o capítulo 6, onde mais na frente a Esther vai dar um norteamento melhor. Em si, eu vou mostrar alguns pontos, né, algumas ideias que a gente teve ao ler esse capítulo, né, que é chamado Resgatando as Ideias e Compreendendo a Tecnodocência, que meio que engloba tudo aquilo que já foi falado durante a live, tá? Eu trouxe 8 pontos, né? O primeiro ponto é a docência como instrumento de controle social. Esse ponto eu achei interessante porque eu li o livro, além do capítulo, e tanto no capítulo como no livro, ele traz bastante essa questão da docência como um instrumento de controle social. O que quer dizer que o texto, ele resgata o histórico da nossa profissão docente, né, que mostra como o professor surgiu, né, como o professor surgiu. Ele era uma figura, digamos, uma figura contratada por forças, né, de poder, que era os governos, as instituições dominantes daquele tempo, porque a gente sabe que, no início, quem tinha contato com um docente, quem tinha contato com uma escola, seria aquelas pessoas mais ricas, né, com mais condições. E aí eu achei interessante trazer, porque resgata a ideia de como começou a docência e de como foi se dando a tecnodocência, né? Porque até então o professor era apresentado como um agente, né, que historicamente ele ajudou a disciplinar as pessoas. E até hoje é assim, nós conseguimos moldar o aluno, né, com nossas ideias, e a tecnodocência vai ajudar bastante nisso.
O segundo ponto é o disciplinamento e o controle educacional. É uma das primeiras ideias desse capítulo, né, que descreve o sistema educacional tradicional, estabelecendo relações verticalizadas entre o governo, o professor e o aluno, né, como se fosse uma hierarquia mesmo, e ela é sustentada por processos avaliativos, né, que reforçam o controle dos sujeitos, consolidando um modelo de formação que prepara nossos alunos justamente para atender às demandas que é necessário, né, tanto para o mercado como para a sociedade no controle. E isso entra uma questão muito importante, que desde quando eu entrei na faculdade, que a gente discute muito em sala de aula, que é as paredes da sala de aula sendo quebradas. Mas que paredes são essas, Flávia, que vai ser quebradas? Tem muito no capítulo essa questão de paredes tradicionais, né, que a gente bota muito nas folhas, né, da nossa faculdade. Eu estou no 5º período e a gente hoje está tendo metodologia de história, né? E a gente vê muito que o tradicional não funciona totalmente mais hoje em dia, né? E aí essa quebra das paredes que os autores eles resgatam, eles destacam, né? Seria uma necessidade de romper, né, com a educação tradicional, porque ela é muito limitada. Ela é umas barreiras muito limitadas. Então, como é que eu posso dizer? Essa quebra promove uma aprendizagem interdisciplinar e abre novos caminhos, né? Abre diferentes formas de comunicação e de aprendizagem. E, especialmente, o que vai entrar agora no capítulo, né, da compreensão da tecnodocência, abre principalmente caminhos para novas formas de comunicação e aprendizagem, que seria o quê? As tecnologias digitais de informação e comunicação, que vocês já vêm falando desde o início, né? Sobre a tecnologia, sobre a tecnologia mais ativa, né? As metodologias mais ativas, que aí entra as tecnologias digitais como meio transformador e armadilhas. Por que eu trouxe esse tópico? Por que eu fiz esse tópico? As tecnologias digitais como meio transformador é o seguinte: ela transforma, né, a nossa sala. Vanessa, que está aí, Vanessa Espinosa, ela trouxe muito para a gente em sala de aula quando eu era aluna dela, né? Hoje eu sou... ela é minha orientadora hoje, né? Mas antes, quando eu era só minha docente, eu via muito isso dela. Ela trazia bastante novos ares, novos meios digitais para a gente entender melhor aquele assunto, principalmente em medieval, assim, que ela trazia Kahoot. Eu acho isso muito interessante. Então, quis trazer aqui as tecnologias digitais como um meio transformador, porque além da gente aprender, aquilo se transforma em menos, né, digamos, um tédio a menos. Vanessa é super lembrada, exatamente, Maju, porque a gente aprendia muito com ela com isso, com as tecnologias ativas, né, as metodologias ativas. Mas o que é a armadilha? Gente, pelo que eu li no livro, né, se a gente não souber expor essas tecnologias, expor essas metodologias, a gente não consegue um bom aprendizado, né? Então, a gente tem que manter de maneira sutil, uma maneira mais, assim, menos engessada, e conseguir trazer, assim, essa tecnologia em junção, né? Interligando com os ensinos que a gente tem, com os materiais que a gente tem, para somar, para dar um passo à frente da transformação, né? Aí vem esse tópico de conflitos entre saberes docentes versus acesso à informação. Gente, essa parte aí do capítulo, ele aborda muito os conflitos gerados pelo aumento do acesso dos alunos, né, com as informações ativas, com as informações virtuais, principalmente via internet, não tem jeito. Hoje em dia, o aluno ele tem direito a TikTok, que tem muito. Se souber pesquisar, tem muito perfil de história. Eu olho bastante coisas
por lá também. E tem Facebook, tem WhatsApp, Instagram e afins, né? ChatGPT, que todo mundo conhece hoje em dia. E com isso, esse capítulo, ele traz que os professores eles passam a enfrentar o risco de ter sua autoridade questionada, né? Porque existe uma nova postura crítica e aberta, né? Para lidar com esses saberes múltiplos e a diversidade de fontes de conhecimento disponíveis. Porque se o professor ele não souber lidar, o aluno chegando e dizendo, professor, aprendi isso em casa, em tal canto, ou então não saber somar, acaba que entra em conflito, sabe? Aí a gente tem também a redefinição da formação docente, que seria o texto defendendo, o texto defende essa transformação, né? Porque é radical. É uma transformação que hoje é muito radical. E aí, dos professores, né? Onde conceitos tanto teóricos como práticos, eles têm que estar alinhados, né, com uma postura tanto política como educativa, para valorizar aquela crítica à diversidade, à inclusão, de novos tanto saberes como de indivíduos, como de aplicativos. O Kahoot, ele é muito, 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 muito bom. Foi uma das maneiras que eu mais aprendi em matéria dentro da faculdade. Porque nas minhas antigas escolas, não tinha esse meio, a gente não tinha esse meio com a tecnologia. E quando eu entrei apesar da gente poder levar celular, né, a gente não tinha esse poder de pesquisar ou de fazer atividades tecnológicas. E na faculdade é muito interessante, porque com o Kahoot, com algumas atividades, tanto na pandemia também, que a gente tem que ter virtual, a gente aprendeu bastante, né? Então, a formação docente ela tem que ser redefinida para que a tecnodocência seja um aliado para a melhoria, né? Para a melhoria em sala de aula. Mas aí tem aquela questão da resistência à mudança como estratégia de poder, né? Os autores eles apontam bastante que o sistema educacional e também as instituições, muitas vezes, eles resistem muito, né, a mudanças profundas. Tem gente que tem alguns norteadores que eles querem que continue daquele jeito. Eles não querem que vá à frente, que continue na tecnologia. O tradicional tá bom. Então, existe a resistência, sabe? Existe aquela forma... é meio que uma estratégia, né? Para manter o controle social ali no tradicional. Mesmo que aparente ser melhor, né, promover muita inovação, o sistema ainda faz com que seja mais controlado, seja mais real na medida do possível ali naquele meio. Por último, temos a tecnodocência como prática política e ética, né? Que essa proposta vai muito além do instrumental, né, das tecnologias. Trata mais de assumir uma parte tanto ética como política, né, frente ao processo educativo. Porque eu acredito que, no contexto social, essas reflexões, ela é de muito poder, né, e de necessidade de transformar essa prática docente. E aí o tecnodocente, né, precisa agir numa consciência crítica, né, promover a autonomia nos alunos e participar ativamente da construção de uma nova lógica educacional, né, para ser uma coisa mais, para ser uma ideia mais democrática, mais inclusiva. E aí era basicamente essa parte, assim, esses pontos que eu queria trazer, porque a Esther vai continuar em uma parte mais norteadora, sabe? Ela vai explicar esse capítulo em uma parte mais aprofundada, digamos. Mas é muito interessante a gente ver isso, né, da tecnodocência, porque hoje é muito necessário. A gente não pode mais fugir da internet, a gente não pode mais fugir dessa parte digital. Então, é importante cruzar o ensino com a tecnodocência, para que a gente tenha novos aprendizados, tanto com nossos ensinos, né, como também com a ajuda desse poderoso tópico aí, que é a tecnologia. Vou passar agora minha fala para a Esther.
Primeiramente, boa noite a todos. Dando continuidade ao que foi relatado, quando a gente lê o capítulo 6, de fato, a gente tem uma compreensão mais ampla de tudo que o material vem a expor e vem a gerar uma série de pensamentos e perguntas na nossa cabeça, diversas questões. Como já foi relatado pelos demais membros, é uma coisa muito ativa em toda a obra, é a gente ver qual é o papel do professor na idade contemporânea e como ele vem a se adaptar às tecnologias com a tecnodocência e como vem usar ela como, tipo, o meu ditado, essas coisas, como materiais didáticos para melhorar o seu ensino e compreender a metodologia de construir um discente para um meio social. Aí aqui a gente vê que o papel do professor hoje em dia não é só de chegar dentro de uma instituição de ensino e repassar uma temática e apresentar para os seus discentes. Porque como Flávia disse, hoje em dia tudo é muito fácil. A gente pode ir no TikTok, a gente pode fazer uma pesquisa e já tem a resposta entregue. Então, o professor, ele tem que usar da sua criatividade, mas também usar de materiais tecnológicos para trazer uma aproximação e uma acessibilidade com os indivíduos que vêm a compor a instituição de ensino que ele está inserido. Porque, mesmo tendo, que nem hoje em dia, proibido o uso de celulares nas instituições de ensino, a gente, quando chega, por exemplo, a estagiar, que isso eu falo da minha vivência, a gente vê que a tecnodocência está diretamente já ligada com as instituições, na sala de computadores, dentre outros espaços. E toda essa tecnodocência, e toda essa acessibilidade, e isso é para vir formular um cidadão. E essa formulação do cidadão vem a ser construída quando a gente lê todo o material em cima de um pensamento governamental, principalmente de questão de instituições de poder. E quais são essas instituições de poder que vêm a construir essa imagem da tecnodocência e tudo mais? Primeiramente, o Estado, com o Ministério da Educação, grandes empresas que vêm a produzir materiais tecnológicos, desde computadores até tablets e tudo mais, e também grandes investidores, que investem tanto na educação pública, como também na educação privada. Tudo isso gera uma série de questionamentos que, tipo, a gente sabe que hoje a metodologia do professor tem que ser diferente, a gente sabe que as instituições mudaram, mas como é que a gente avalia os nossos discentes? A gente vai avaliar pela questão clássica de pegar primeiro bimestre, primeira, segunda e terceira nota e avaliar por provas e outras coisas, ou a gente pode avaliar de uma maneira mais fácil, usando as tecnologias a favor da gente. Tipo, a gente sabe que hoje em dia, os nossos jovens, quando a gente pergunta, vocês gostam de estudar? Isso é unânime. Eles dizem, não, só estou aqui por causa do pé de meia, para ter dinheiro em casa. Não, só estou aqui para fazer isso. Só estou aqui para não ficar lá fora. Só vim pela merenda e por isso. Isso eu digo porque eu fiz essa pergunta dentro da instituição de ensino que eu estagiei. E eu tive que fazer uma metodologia de ensino diferente da professora e perguntei a ela se eu poderia. E ela disse que eu poderia colocar em prática. Eu usei de materiais tecnológicos. Eu vim a criar mapas mentais, jogos, para poder aproximar o aluno e ver aonde eles estavam inseridos para trazer uma metodologia que não fosse tão fora da realidade deles. Porque é assim que um professor tem que fazer. Não seguir toda essa influência, todos esses interesses governamentais e criar um ser pela prática da tecnodocência que muitas das vezes vem a ser só um ser obediente, uma mão de obra para as camadas sociais da elite.
E isso fez eu ficar muito reflexiva na questão, de fato, a tecnodocência é algo muito vasto e facilita muito, tanto para os docentes como para os discentes. Mas, hoje em dia, se a gente for parar para analisar de uma maneira mais ampla, o papel da educação está sendo de libertar os indivíduos ou de domesticar? Está sendo de formar um ser crítico ou um ser obediente? Sabe? Tudo na vida tem dois gumos. E a tecnodocência é isso. A tecnodocência, ela tanto ajuda para educar e trazer o aluno para ter interesse de novo de estudar pelos meios das práticas tecnológicas, mas também pode afastar o aluno e não deixar ele criar um senso crítico. Porque você pegar um TikTok ou pesquisar uma pesquisa no Google sem nenhuma fonte, sem nem algo concreto para comprovar que aquilo é verdade, pode trazer o aluno para trazer pensamentos e falas que não são coerentes e que não são verídicas. Sabe? Então, a postura aqui que a gente tem que analisar é a postura do professor e como ele vem a praticar a sua prática pedagógica por parte da tecnodocência. E como ele tem que ver a realidade e os fundamentos que vêm a compor a instituição de ensino que ele está, e fazer o quê? E fazer, através da tecnologia, uma integração crítica e pedagógica digital, para trazer uma relação humana diversa na instituição de ensino. Trazer um contexto que venha a ser algo inovador, que venha a ter uma criatividade e não ter medo de transformar, de ver que hoje está tudo muito rápido. A gente tem que aprender com os nossos discentes. A gente temos que trazer esses materiais tecnológicos para o ensino, para o quê? Para mostrar a eles que um post no Instagram, ou se não, um vídeo que eles gravam por TikTok, pode ser usado como material de ensino. Pode ser usado como uma metodologia para avaliar eles. Então, praticamente, essa obra vem a trazer essa visão, que a tecnodocência é algo que está inserido nas instituições de ensino, independente de ser fundamental, médio ou graduação, e que os professores estão se adaptando e utilizando desses materiais para vir formular esses cidadãos. E, basicamente, é isso. E obrigado pela atenção. E vou me retirar porque eu tenho que fazer um negócio. E, desde já, muito obrigada por tudo, pessoal. Acho que a gente vai encerrar, né? 7h10 já. Eu quero agradecer por todas as apresentações, foi tudo ótimo, um debate muito rico e pelas interações no chat que a gente foi lendo aos poucos, conforme cada apresentação, a interação de vocês agora ao final. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia passar a noite falando, né? Mas é isso, agradeço em nome do laboratório a todos vocês que ficaram até aqui. Tem lista de presença no chat para quem ainda não assinou. E também eu vou deixar o nosso Instagram, porque semestre que vem voltamos, né? Esse é o último encontro desse semestre que vem estamos aí. E é isso, esperamos contar com vocês semestre que vem mais uma vez. E boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado. Até a próxima.